Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer aqui a parte final da montagem do Centrifugal Fan. Nós vamos montar agora as polias, a proteção e a correia em V. Eu tenho aqui o desenho da polia separado, a maior e a polia menor. E também aqui a proteção. Nós vamos colocar essas peças. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui. Tem aqui o desenho das polias e tem aqui um perfil da correia que nós vamos usar e a especificação da correia. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal, no vídeo que você está assistindo. Você clica aqui em mostrar mais e você tem aqui o desenho em PDF para baixar. Tem também aqui peças da versão que eu estou usando no Solid e em formato AGES para você usar em versões mais antigas do Solid. E aqui também tem desenhos com mais tutoriais do SolidWorks. Vamos voltar para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou aqui com o conjunto do modo que nós paramos no último vídeo. Eu vou começar aqui colocando as polias. Vamos ver aqui no PDF. Então a polia aqui é o item 8 e o item 7. Então está aqui, ó, o item 8 e 7. Polia diâmetro 180, polia diâmetro 350. Vamos voltar. Então aqui eu vou clicar aqui em Assembly. Vou clicar aqui para inserir componentes. Ele abre aqui a janela de Insert Componentes. E os componentes que estão abertos está aqui, ó. Então as 3 peças que está aberto, estou trabalhando com elas aqui. Elas aparecem na janela, não aparece aqui o arquivo aqui do Explorer. Então está aqui para me pegar direto. Então vou clicar aqui na polia. Eu vou vir aqui para a tela, ele já vem junto, ó. Não precisa fazer nada, só clicar e vir para a tela, só isso. Vou clicar aqui e depositar a polia. Eu vou aproximar aqui, aumentar o zoom, vou clicar aqui em Mate, vou clicar aqui no furo da polia, e vou clicar aqui no eixo do mancal. Colocar a primeira restrição, o primeiro mate. Então está colocado. Vou confirmar aqui o concêntrico. Eu vou girar aqui, ó, eu vou puxar a polia, clicar na polia e puxar. Então aqui os furos da polia estão para dentro. Eu vou inverter, colocar o furo para o lado de fora. Então vou clicar nesta face. E vou colocar aqui a segunda restrição e clicar nesta face do eixo. Então ele virou, vamos ver como está. Eu vou clicar aqui para fazer o flip. Então o furo veio para o lado de fora, vou dar OK aqui na mensagem. Então está desta maneira, ó. Eu vou confirmar aqui o coincidente e vou aplicar mais uma restrição. Então aqui eu vou fechar aqui momentaneamente. Eu vou procurar aqui o mancal, está aqui o mancal. Eu vou clicar aqui no eixo do mancal, ó, no shaft, e vou ampliar. E vou pegar um plano do mancal. Ó. Então pode ser esse ou esse, tanto faz. Eu vou pegar esse que a chaveta está para cima. Então vou selecionar este plano. Vou clicar em Mate. Então um plano já está aqui, uma referência já está aqui. E a outra referência eu vou pegar da polia. Ó. Então vou vir aqui na árvore. A polia é o último item que eu coloquei. Eu vou expandir e vou pegar um plano da polia também. Vamos chegar aqui mais perto. Então eu vou pegar aqui o plano que tem a chaveta. Ó. Então este plano. Então ele alinhou a chaveta. Eu vou inverter aqui flip para a chaveta ir para cima. Vou dar OK. Vamos ver aqui de frente. Então vou clicar nesta face do cubo. Então aqui minha chaveta está alinhada com a chaveta do eixo. A chaveta está aqui, ó. Eu vou confirmar aqui o coincidente. Vou confirmar o mate. Vou clicar aqui, ajustar aqui em isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em Rebuild para ver como está. Está tudo OK. Se não vai aparecer nenhuma mensagem, está OK. Vou salvar novamente. Clicar aqui Save All. Agora eu vou colocar a polia menor. Vou clicar aqui em orientação de vista.
Vou clicar aqui neste canto do cubo, ele mostra aqui no canto para mim, ó. Então vou clicar aqui nesta face, vou aproximar, eu vou vir aqui clicar em Insert Componente, vou clicar na polia menor e vou vir para a tela e clicar aqui em descarregar a polia. Eu vou aproximar, vou clicar aqui em Mate, o furo da polia está deste lado, então eu vou clicar aqui nesta face e colocar a primeira restrição. Clicar nesta face do eixo. Então aqui está coincidente, ó, vamos afastar, e a polia está aqui dentro. Ó. Então vou clicar aqui para inverter o flip, a polia veio para fora, vou confirmar o coincidente. Eu vou aproximar aqui novamente, eu vou clicar aqui nesta face, aplicando a segundo mate, ó, vou clicar nesta face da chaveta, e vou clicar aqui na chaveta do motor, na face da chaveta do motor. Então está colocada a segunda restrição coincidente. Vou confirmar e vou aplicar a última restrição, clicar no furo da polia e clicar no eixo do motor. Vou confirmar concêntrico, então está colocada a polia, as duas polias. Eu vou clicar aqui em orientação de vista, vou clicar aqui nesta face do cubo, vou clicar aqui para fechar o Mate e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 25, que é a fixação da polia. Então o 25 está aqui, ó, é um DIN 933 M10 por 20. É um hexágon socket set screw. Então é um parafuso de fixação. Vamos vir aqui para o Solid. Eu vou clicar aqui em Design Libraire. Vou clicar em Toolbox. Vou clicar aqui em DIN. Vou selecionar aqui Bolts on Screen e vou selecionar aqui Set Screw Socket. Então o 913 está aqui, ó. É este que eu quero. Então vou clicar aqui e levar para a tela e soltar. Então aqui eu vou configurar o parafuso. É M10 por 20, está aqui. A rosca está cosmética. Vou confirmar a configuração. Eu vou aproximar aqui mais. Eu vou precisar de 2 parafusos, então vou colocar outro parafuso aqui. Vou apertar S, que é só 2 que eu preciso. Eu vou aproximar, vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui no corpo do parafuso. E vou clicar aqui no furo da polia. Então aqui está concêntrico, eu vou confirmar a colocação. Vamos ver aqui, o parafuso está aqui, ó, do lado. Eu vou continuar colocando restrições, então vou clicar nesta face do parafuso e vou clicar aqui nesta face da polia. Vou clicar aqui para mudar aqui a tangência, ó, clicar aqui em Flip. Então ele veio para o lado que eu quero, ó, está colocado, vou confirmar. Então está colocado o parafuso. Vou fazer a mesma coisa aqui na polia menor. Então vou aproximar aqui deste parafuso, vou clicar no corpo, vou clicar aqui no furo da polia, vou confirmar o Mate aqui concêntrico, vamos ver onde está o parafuso, está aqui perto, ó. Então vou clicar aqui na face do parafuso e vou clicar aqui na face cilíndrica da polia. Vou inverter aqui o flip na tangência. Então o parafuso veio aqui para o lado correto, está aqui. Vou confirmar a colocação. Vou fechar aqui o Mate. Eu vou aproveitar aqui, vou clicar aqui em Linear Componente Pattern, clicar em Circular Componente Pattern. E vou fazer o pattern deste parafuso. Então vou selecionar este parafuso. Está aqui o componente selecionado. Eu vou clicar aqui para pegar o sentido de giro do parafuso. Então, vou clicar aqui nesta aresta. Aqui são 2 itens e o ângulo aqui é 90 graus. Então, vou entrar aqui com 90. Vou dar Enter. Então, o parafuso veio para cima. Eu preciso que ele vá para baixo. Então, vou inverter o sentido. Então, está colocado aqui no sentido correto. Vou confirmar o pattern. Então está colocado os 2 parafusos, ó. Está desta maneira.
Eu vou continuar aqui, vou fazer o mesmo aqui nesta polia maior. Então vou clicar novamente aqui em circular componente pattern. Vou selecionar aqui, ele já pegou o outro, então vou limpar a seleção e vou selecionar este parafuso. Vou clicar aqui para pegar o sentido de giro, clicar nesta, ele pegou fácil, vou limpar. Vamos devagar, né? Então, limpar a seleção e vou clicar na aresta. Aqui está 15 graus, eu vou mudar aqui para 90. Enter. Ele foi para cima, eu vou inverter aqui o sentido, então está aqui embaixo. Vou confirmar o pattern. Está colocado aqui os dois parafusos. Eu vou clicar aqui, orientação de vista, e vou clicar aqui nesta face do cubo. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 10, que é a proteção do motor. Então 10 está aqui, ó, Motor Protection. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Insert Componente. Vou clicar aqui na proteção, está aqui, ó, aberta. Então vou clicar e vir para a tela, só isso. Então a proteção está aqui, ó. Eu vou clicar aqui e colocar a proteção. Eu vou aproximar. Eu vou girar aqui a minha vista. Eu vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui nesta face da proteção. Pode ser aqui na face do suporte ou nessa face, tanto faz. Eu vou clicar aqui nesta face do suporte. Vou girar a vista. E vou clicar aqui na tampa da proteção. Então vou clicar aqui nesta face. Vamos voltar um pouco. Então está posicionada a proteção. Eu vou confirmar aqui o coincidente. E vou aplicar mais uma restrição. Vou clicar nesta face aqui cilíndrica. E vou clicar nesta face cilíndrica da tampa. Então está posicionado concêntrico aqui. Vamos afastar um pouco. Está deste modo. Vou confirmar aqui concêntrico. Eu posso aqui fazer um mate aqui com os planos ou posso fazer com essa face aqui também, ó. Então vou fazer com essa face. E com essa face da proteção, da tampa da proteção. Vamos ver aqui, pegou, vamos afastar. Então aqui está paralelo, eu vou dar flip aqui. Então ele foi para outra posição. Está paralelo, mas não está do jeito que eu quero. Então vou limpar aqui a seleção. E vou pegar aqui o plano do Rear Belt Cover, ó, está aqui. Vou clicar aqui no ampliar. Vou pegar aqui o plano que eu quero. Então este plano aqui, ó, selecionar. E vou aqui para a árvore, o último item que eu coloquei, ó. Então a proteção está aqui. Vou clicar ampliar e vou pegar aqui o plano que eu preciso. Então este plano. Vou clicar aqui em flip. Então agora está correto. Vou confirmar. Vou fechar o mate. Está colocada a proteção aqui. Está desta maneira. Vou clicar aqui em orientação de vista. Vou clicar aqui nesta face do cubo. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver aqui, eu vou clicar aqui em orientação de vista. E vou clicar aqui em back, para olhar aqui de frente a proteção. Vamos aproximar. Então a minha proteção tem um erro aqui, ó. Eu vou ter que arrumar esse suporte aqui, está fora de centro, todos os suportes. Então vou vir aqui na janela, estou com o suporte aberto. Vamos conferir aqui a dimensão do furo. Então vou clicar aqui no Sketch, clicar para editar. Então aqui está 14. Vamos ver no PDF. Então a dimensão do furo é 13. Eu deixei para isso mesmo, para arrumar agora, para fazer uma edição no nosso trabalho de montagem. Então vou voltar. Eu vou clicar aqui para corrigir a dimensão, 2 cliques. Aqui vou mudar para 13. Clicar em confirmar. Vou terminar a dimensão, vou terminar o sketch. Vou salvar a minha peça. Eu vou vir aqui na proteção para atualizar o desenho. Clicar aqui Yes. Clicar aqui Rebuild e salvar. Eu vou voltar aqui para o conjunto. Vou clicar aqui Yes. Está atualizando. Eu vou confirmar aqui, dar um Rebuild. Então está centralizado o furo. Agora está correto. E todos os furos estão assim. Está dessa maneira.
Agora eu vou colocar aqui a fixação desta proteção. Vamos ver no PDF. Então o parafuso aqui de fixação da proteção é o 24 e 23. Ó. Vamos aumentar. Então o 24 e 23, vamos vir para cá. Eu tenho aqui um parafuso DIN 933 M6 por 20 e a porca sextavada ISO 4034. Vamos voltar. O parafuso aqui DIN eu posso pegar aqui, vamos vir no design, Screen and Bolts, vou pegar aqui Hex Bolt and Screen e vou pegar aqui esse 24017, que é o DIN 933, é o equivalente. Vamos levar aqui para a tela. Vamos ver a dimensão, confirmar. Então a dimensão do parafuso 23 é M6 por 20, vamos voltar. Então vou configurar aqui M6 por 20. Vou confirmar aqui a configuração. Eu vou clicar aqui na tela, ó, vou colocar dois parafusos, que eu vou usar os dois. Vou apertar ESC. Então está configurado. Eu vou clicar aqui em Assembly, vou clicar aqui em Mate, vou clicar aqui no corpo do parafuso, vou aproximar aqui e vou clicar aqui no furo do suporte. Então vou clicar aqui neste furo. Então o parafuso está posicionado, está concêntrico, vou confirmar. Eu vou clicar no parafuso e arrastar para cá. Ó. Eu vou girar aqui um pouco a vista, vou pegar aqui esta face do parafuso e vou pegar aqui a face do suporte. Vou continuar aqui a aplicar o coincidente, eu vou clicar aqui e colocar um paralelo na face do sextavado com a face do suporte. Então aqui está paralelo, vou confirmar o Mate. Vou continuar aqui o Mate e vou fazer no outro parafuso. Então vou pegar aqui o corpo do parafuso, vou clicar neste corpo. Eu vou clicar aqui orientação de vista e vou clicar aqui neste canto do cubo. Então ele mostra a vista para mim lá, eu clico, ele girou, eu vou aproximar aqui e vou clicar no furo do suporte. Vou confirmar aqui coincidente, ou concêntrico, desculpa. O parafuso está aqui. Vamos procurar ele. Então está aqui deste lado. Ó. Eu vou clicar no parafuso e levar para este lado. Está sem seleção, eu vou clicar aqui nesta face do parafuso. E vou clicar aqui na face do suporte. Vou continuar aqui, vou confirmar aqui coincidente e vou aplicar aqui a última restrição. Vou clicar nessa face do sextavado e vou clicar nesta face do suporte. E confirmar aqui paralelo. Fechar o Mate. Eu vou clicar orientação de vista. Vou clicar aqui nesta face do cubo. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui a porca sextavada, ISO 4034, M6. Vamos voltar. Então vou clicar aqui na biblioteca, vou recolher aqui, vou vir no ISO, expandir, vou clicar em Nuts, Hex Nuts, e vou pegar aqui 4034. Vou clicar e levar aqui para a tela, soltar. Vamos aproximar. Então aqui a porca é M6, está aqui já, está cosmético. Eu vou aproximar aqui, vou fechar a porca, configuração. Vou clicar aqui e colocar outra porca, preciso de duas porcas. Vou fechar Insert Componente, vou clicar aqui em Mate, vou aproximar. Eu vou clicar aqui na face da porca e vou clicar aqui na face, vamos chegar perto aqui, da tampa da proteção. Então vou clicar aqui nesta face. Então está colocado aqui coincidente, vou confirmar. Vamos ver aqui onde está a porca. Está aqui. Vamos continuar aqui.
Eu vou clicar aqui no furo da porca e vou clicar aqui no corpo do parafuso. Então está posicionada a porca, vou confirmar e vou colocar mais uma restrição. Vou clicar aqui nesta face da porca, vou girar a minha vista e vou clicar nesta face do sextavado para deixar alinhado. Então está coincidente e vou confirmar. Eu vou continuar aqui, vou fazer o mesmo com a outra porca. Então vou aproximar, vou girar a vista, vou clicar aqui nesta face da porca. Eu vou girar aqui a vista até chegar onde eu quero. E vou clicar aqui na face aqui da proteção. Aqui no caso é a proteção mesmo, não é a viga, tome cuidado. Então vou clicar na face da proteção, da tampa da proteção. Vou confirmar. Eu vou clicar aqui, pegar já aqui o corpo do parafuso. E vou pegar aqui o furo da porca. Vamos girar a vista. Então a porca está lá. Eu vou aproximar. Vou clicar no furo da porca. Então está posicionado. Vou confirmar aqui concêntrico. E vou chegar aqui perto da vista. Eu vou clicar aqui no cubo. Vou clicar aqui neste canto do cubo. Está posicionado. Vou aproximar. Eu vou aplicar mais uma restrição. Vou clicar nesta face do parafuso. Vou girar a minha vista. E vou pegar a porca aqui dentro. Não está deixando, né? Então vou vir aqui, ó. Vamos voltar. Fazer a coisa direito, né? Então aqui eu vou vir aqui no centrífugo fan. O base frame, ó, eu vou esconder o base frame. Clicar com o botão direito. Clicar em hide. Então agora eu consigo pegar, ó. Vou voltar. Vou clicar aqui na face da porca. Sextavado. Então está coincidente. Ficou paralelo as duas porcas. Vou fechar o mate. Vou voltar aqui na árvore e trazer aqui o base frame de volta. Ó. Então vou clicar aqui e vou clicar para mostrar. Então voltou, vou clicar no vazio. Vou clicar aqui orientação de vista e vou clicar aqui neste canto do cubo. Então está desta maneira. Vou salvar o meu trabalho. Clicar Save All. Eu vou aproximar a minha vista. Agora eu vou fazer aqui o pattern desses parafusos que eu coloquei, ó. Para ficar aqui duas peças aqui, ó. Então aqui a primeira coisa aqui, eu vou girar a minha vista. Vou ver se eu consigo pegar a porca aqui, ó. Então por aqui eu consigo pegar os dois itens, ó. Então vou clicar aqui em Assembly. Vou clicar aqui Linear Componente Pattern. Vou selecionar a direção. Então vou clicar aqui nessa aresta da proteção. Vou selecionar aqui o comprimento. Então vamos ver no PDF. Então esse comprimento é 300. Está aqui, ó, no desenho da proteção. Vamos voltar. Então o comprimento aqui é 300. Enter. E aqui são dois itens. Enter. Vou selecionar o componente, clicar aqui, selecionar o parafuso e selecionar a porca. Então está aqui, ó, está vindo, está indo para outro lado. Vou inverter aqui o sentido. Ó. Então está aqui, está feito o pattern deste lado. Vou confirmar o pattern. Vou fazer o mesmo do outro lado. Então vou pegar o outro parafuso e porca. Vamos chegar aqui. Então vou clicar aqui, Linear Componente Pattern, vou selecionar a direção, vou clicar aqui nesta aresta, a distância já está aqui, dois componentes. Então vou clicar aqui, limpar a seleção, ó, que ele pegou o último pattern. Vou clicar no parafuso, vou clicar na porca. Vamos aproximar aqui, então agora está correto, não precisa fazer nada, está aqui. Vou confirmar o pattern. Vou clicar aqui orientação de vista e clicar aqui neste canto do cubo. Deixar aqui, ele girou aqui no jeito que eu não quero, vou voltar aqui para isométrico e vou voltar aqui para o canto que eu quero. Então este canto aqui, ó.
e vou salvar. Agora eu vou fazer aqui a correia. Vou fazer a correia nas polias. Então a correia, eu tenho um perfil dela aqui, ó. Dimensão da correia. E o tipo da correia. Então o perfil da correia é esse daqui. O tipo é um B65 referência a catálogo Gates. Então vamos voltar aqui para o Solid. Eu vou fazer aqui neste conjunto, mas não vai funcionar aqui. Então vou esconder aqui a proteção. Vou clicar na proteção. Vou clicar aqui em esconder. Clicar em Hide. Eu vou aproximar aqui da polia. Vou vir aqui, estou em Assembly. Vou vir aqui Assembly Features, clicar. E vou clicar aqui em Belt Chain. Vou selecionar os membros aqui da correia. Então vou clicar aqui nesta face. Então ele coloca aqui o contorno da correia nesta face. E vou clicar nesta face da polia menor. Então ele construiu para mim a correia. Ó. Está aqui, está construído. Eu vou clicar aqui para criar uma correia, uma peça da correia. E vou confirmar. Então aqui ele vai dar um erro de mensagem aqui, ó. Uma das polias está fixa. Eu consigo até criar, mas vai ficar com este problema na montagem. Eu criei o perfil da correia. Mas ele vai continuar dando mensagem. Eu não consigo aqui arrumar. Eu vou ter que fazer aqui novamente a montagem e deixar aqui as polias girando. Então eu não quero isso. Eu vou clicar em Close. Eu vou desfazer aqui, clicar com o botão direito, clicar em Delete e dar Yes. Eu vou voltar aqui para a vista, clicar nesse canto aqui do cubo. Vou salvar aqui o trabalho por enquanto, clicar Save As, Rebuild. E vou fazer aqui um novo conjunto para fazer a correia. Então vou clicar aqui em New, vou selecionar Assembly, vou clicar OK. Eu vou clicar aqui, a primeira coisa eu vou fechar, vou clicar aqui em Save e vou salvar aqui como nome de correia. Então aqui, Belt, V, Belt, vamos arrumar aqui. V, Belt, Assembly. Está na nossa pasta de trabalho, vou dar salvar. Então aqui eu vou ligar aqui a vista ó, e vou ligar os planos aqui para ver o plano. Vou clicar aqui, girar aqui, isométrico. Eu vou criar um eixo para colocar as duas polias. Então um eixo para a primeira polia e outro eixo para a outra polia. Então vou clicar aqui, referência geometria, vou clicar em Axis. Vou selecionar aqui Two Planes, então vou selecionar este plano e este plano. E confirmar a criação do eixo. Então o eixo está aqui, ó, vamos tornar visível. Vou clicar aqui para mostrar Axis. Então meu eixo está aqui. Agora eu vou clicar outro eixo com a distância da polia. Vamos voltar aqui para o conjunto. Eu vou clicar aqui em Evaluate. Vou clicar em Measure. Vou clicar aqui pegando o centro da polia e vou aqui pegar o centro da polia menor. Então o meu centro aqui, a distância está aqui, ó, é 445,78. Vou apertar aqui ESC, vou voltar para a montagem da correia. Eu vou criar aqui um plano, estou em Assembly, vou clicar aqui referência geometria, clicar em plano. Vou selecionar este plano e entrar com a distância do plano aqui. Então aqui a distância vai ser 445,78. Enter. Então ele criou o plano para mim aqui, ó, está criado. Vou confirmar. Vou clicar aqui novamente, vou clicar no vazio, vou clicar em referência geometria, vou clicar em Axis, eu vou clicar neste plano e vou clicar neste plano. Então criou para mim o outro eixo aqui, ó. Vou confirmar. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui orientação de vista, isométrico. Vou tirar a visibilidade do plano. Clicar no vazio, vou clicar neste plano aqui, esconder. Então ficou só os eixos, é isso que eu preciso. Agora eu vou clicar aqui em Assembly, Insert Componente. Vou clicar em Bronze.
Vou trazer aqui a polia maior de 350, vou clicar em Open e vou colocar a polia aqui do lado. Eu vou clicar aqui novamente em Insert Componente, vou clicar em Browse e vou trazer aqui a polia menor. Clicar aqui polia de 180, clicar em Open, clicar aqui do lado. Antes de qualquer coisa, vamos ver aqui no PDF, eu vou colocar aqui um esquete com esse diâmetro nominal, nas duas polias. Então vou voltar aqui para o Solid, eu vou clicar aqui na polia de 180 e vou abrir a polia. Eu vou criar aqui um plano, vamos ver no PDF, vou criar um plano aqui no meio do canal, com 11,5 e fazer o esquete neste plano. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Features, vou clicar aqui em Referência Geometria, vou clicar em Plano, eu vou selecionar esta face e vou entrar com a distância aqui de 11,5. Vamos ver aqui como está. Ó. Então está para este lado, eu vou clicar aqui em Flip, então o plano foi no meio do canal, está 11,5, vou confirmar. Eu vou criar aqui um esquete neste plano, então o plano está selecionado, vou clicar em Esquete, clicar em Esquete novamente. Então ele já pegou o plano. Eu não vou girar o plano, eu vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar aqui em Smart Dimension, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Vamos ver aqui a dimensão. Então da polia menor é 167,5. Então eu vou entrar aqui com 167,5, Enter. Então está feito o meu círculo aqui, diâmetro nominal da polia. Vou fechar. Vou clicar aqui no vazio, girar aqui para isométrico, vou terminar aqui o esquete e vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer o mesmo na polia maior, então vamos voltar aqui para o conjunto da correia, vou dar Yes aqui, então atualizou já aqui para mim, ó. Eu posso usar aqui o plano para fazer restrição, eu vou clicar na polia maior e vou clicar em Open. Então da mesma maneira aqui, eu vou clicar em Feature, vou clicar em Referência Geometria, vou clicar em Plano, vou clicar nesta face, a dimensão está aqui, ó, vamos girar aqui de frente, então aqui também vou fazer o Flip, então foi no meio do canal, vou confirmar, vou clicar aqui em Esquete, o plano está selecionado, ó. Então ele já pegou o esquete, eu vou girar aqui Normal Tool, vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e fazer a circunferência, vou clicar em Smart Dimension, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Vamos ver a dimensão. Então, da polia maior é 337,5. Vamos voltar. Então, aqui vai ser 337,5. Enter. Então, está feito aqui o diâmetro nominal da polia. Vou fechar dimensão. Vou fechar aqui o esquete. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos voltar aqui para o conjunto da correia. Vou dar Yes aqui para atualizar, clicar em Rebuild e vou salvar. Então aqui eu vou pegar aqui, clicar em Mate. Tem que fazer uma coisa antes do Mate aqui, ó, a polia que eu coloquei por primeiro está fixa. Então vou clicar com o botão direito e vou clicar em Float. Então agora está solta a polia, ó, as duas polias. Então agora eu vou clicar em Mate novamente. Eu vou clicar aqui no furo da polia maior e vou clicar aqui neste eixo. Vou confirmar aqui concêntrico. Eu vou clicar neste plano e vou clicar aqui no conjunto geral, pegar o plano do conjunto geral, frontal. Então está posicionado, coincidente aqui. Vou confirmar e vou fazer agora nesta polia, ó, clicar no furo, clicar aqui no eixo. Eu vou clicar neste plano, vamos confirmar primeiro o concêntrico aqui, né? Agora sim. Eu vou clicar neste plano e aplicar aqui a segunda restrição, está coincidente. Vou fechar o Mate, eu vou girar aqui para a vista top. Então está desta maneira, ó, está alinhado. Vou voltar aqui para o isométrico. Então as duas polias aqui estão girando, isso é importante, senão não consigo colocar a correia. Então vou clicar aqui novamente em isométrico. Agora eu vou clicar aqui em Assembly Feature e vou clicar aqui em Belt Chain para criar a correia. Então ele pede aqui para selecionar os membros da correia. Então vou aproximar aqui e vou clicar no esquete que eu fiz, ó.
no diâmetro nominal. Então selecionei um esquete, vou vir aqui na outra polia e selecionar esse outro esquete. Vamos clicar aqui novamente, agora sim clicar nesse esquete. Então ele criou para mim o perfil aqui da correia, o caminho. Está criado. Eu vou clicar aqui para criar uma belt part, que vai ser a correia, e vou confirmar o comando. Então aqui está tudo ok, ó, não tem problema nenhum aqui. Eu vou clicar no vazio, então se eu girar aqui, ele gira outra polia, ó, está os dois mecanismos. Ó. Uma gira, a outra gira junto, então a correia está atuando. Eu vou clicar no vazio, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Clicar Save All, vou clicar aqui para Rebuild, vou dar OK. Então aqui este perfil da correia, ele colocou aqui na árvore o comprimento da correia no diâmetro nominal. Eu vou expandir aqui, eu tenho a correia aqui como parte. Ó. Se eu expandir aqui, eu tenho o histórico da correia, ó, tudo que eu fiz nela. Só que essa correia, se eu vier aqui na minha pasta de trabalho, ó, ela não está em lugar nenhum aqui. Ela só faz parte deste conjunto. Então aqui eu posso deixar dessa maneira, criar aqui o perfil e deixar a correia aqui, não tem problema. Ou eu posso aqui também criar aqui a correia e criar um Save As. Então aqui eu vou fazer o perfil, vou clicar aqui e abrir a correia. Então vou abrir esse Belt 4, vou clicar aqui para ajustar o isométrico. Então eu tenho o perfil da correia. Eu volto a repetir, ele só está dentro aqui da pasta deste conjunto. Ó. Não tenho nada aqui relativo a ela. Então vou voltar aqui. Eu vou fazer aqui o perfil da correia. Tem o perfil aqui no desenho. Tem aqui o VBelt Type B65, referência a Gates. Então vou fazer este perfil. Vamos voltar aqui para a correia. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar o plano. Então vou pegar aqui o Top Plane. Eu vou projetar esta geometria no plano, então vou clicar Convert Lines e vou clicar nesta curva. E vou confirmar aqui. Eu vou clicar nesta linha aqui, converteu da geometria e vou mudar para construção, para não entrar aqui no sweep que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui em Normal Tool e vou fazer o meu sketch aqui. Então vou clicar em Line e vou fazer o meu perfil. Vou clicar aqui, fazer a linha vertical. Vou vir aqui para cá, fazer o contorno do V, subir, vou dar um clique e vou fechar o meu V. Eu continuo em Line, eu vou clicar aqui e fazer uma linha no meio. Estou unindo aqui os dois midpoints da linha inclinada. Eu vou clicar nesta linha e vou converter para a construção. Vou fechar aqui, vou clicar Smart Dimension, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 16. Enter. Eu vou continuar aqui, ó, eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha. E vou entrar aqui com ângulo. Então o ângulo aqui é 38. Enter. Eu vou continuar aqui, eu vou clicar aqui nesta linha, vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui em cima. Então aqui é 10. Enter. Então está corrigido o perfil. O perfil está desta maneira. Vou terminar. Então esse perfil aqui está de acordo com o PDF, ó. Está aqui. Vou voltar aqui para o desenho. Eu vou clicar aqui no midpoint desta linha. Vou apertar Shift e vou clicar aqui no Endpoint. E vou confirmar aqui coincidente. Vou fechar aqui propriedades. Então meu perfil está desta maneira, ó. Vamos ver aqui, ele tá faltando medida aqui, né? Então vou clicar aqui nesta linha. E vou clicar nesta linha aqui apertando o Shift. E vou selecionar aqui iguais. Vou confirmar. Então agora está totalmente restrito. As linhas estão todas pretas. Eu vou terminar aqui meu sketch. Eu vou girar um pouco a vista. Então meu sketch está desta maneira. Vamos girar aqui para isométrico. Então eu fiz aqui o perfil da correia no meio do meu centro aqui de diâmetro nominal da polia. Agora eu vou fazer o sweep. Então vou clicar aqui em Features, vou clicar em Sweep, vou selecionar aqui o perfil, então vou clicar no Sketch, ele pegou, e vou selecionar o caminho. Então vou clicar aqui na linha da correia. Vou fechar,
Então está feita a minha correia, ó. Está aqui. Eu vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vou dar Save All. Então ele vai atualizar no conjunto da correia. Vamos voltar aqui, ó. Então vou voltar aqui para o VBelt. Dar Yes. Então ele construiu a correia aqui, ó. Está colocada aqui, ó. Eu vou esconder aqui os planos, né? Eu não preciso. Então o plano aqui vou tirar a visibilidade. Este outro aqui também. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar no vazio e vou salvar o meu conjunto. Clicar Save All. Então agora a partir desta correia eu vou criar aqui a correia com referência. Então vou criar uma correia com este nome para usar no conjunto. Então aqui vou vir na correia que eu abri, vou vir no Windows, vou vir na correia, onde eu construí a correia. Vou clicar aqui em File e vou clicar em Save As. Ele dá uma mensagem para mim salvar aqui como as cópias. A hora que eu salvar, vai perder a referência aqui. Se eu salvar desta maneira, ele vai manter a referência. Então vou entrar aqui com o nome da peça. Então aqui é VBelt Type B65 referência Gates. Então o nome está colocado. Está aqui na nossa pasta de trabalho, vou clicar em salvar. Então aqui ele abriu, ó, eu salvei como para abrir, então minha correia está aqui. Eu vou usar esta correia no conjunto. Então para fazer isso eu vou criar aqui eixos e um plano de referência. Então vou clicar aqui em referência geometria, vou clicar em axis e vou clicar aqui nesta face, ó. Então ele criou para mim um eixo aqui, ó. Está criado. Vou confirmar. E vou criar outro eixo aqui também, ó. Então vou clicar novamente aqui, referência geometria, vou clicar em axis e vou clicar nesta face. Então está criado o eixo. Vou confirmar. Eu vou continuar aqui, clicar no vazio, vou clicar em referência geometria, vou clicar em plano. Vou clicar aqui neste eixo que eu criei e vou clicar neste outro eixo. Então eu criei um plano aqui para usar no conjunto, na montagem. Vou fechar aqui o plano. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar. Então agora este tipo de correia que eu criei, ele aparece aqui no meu conjunto. Ó, nas peças aqui, na pasta. Então está aqui, o VBelt aparece. E esta correia que está aqui, ó, com este nome, ele só aparece neste conjunto aqui. Então ele está aqui dentro deste conjunto, ele não aparece aqui na minha pasta. Não está em lugar nenhum. Então vamos voltar. Vamos voltar aqui para o conjunto, vou clicar aqui em Windows, vou clicar aqui no conjunto. E vou colocar a correia. Então vou clicar em Insert Componente, vou clicar na correia, trazer para a tela e dar um clique aqui. Eu vou ligar aqui os planos, ó. Então vou clicar aqui para mostrar o plano e mostrar o eixo. E vou clicar no vazio. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alinhar aqui o plano da correia com o plano da polia. Então no VBelt aqui, ó, eu vou ampliar. Eu vou pegar aqui um plano que eu quero, então no caso o Front Plane. Vou clicar. Agora eu vou clicar em Mate. Então aqui a primeira seleção é o plano. E a segunda seleção vou selecionar o plano da polia que eu criei, ó. Então vamos procurar aqui a polia. Então a polia maior, vou expandir. E vou pegar aquele plano que nós criamos, ó. Está aqui, ó, plano 1, ó. Então está coincidente. Vou confirmar. Está aqui, ó. Vamos ver aqui na vista de cima para ver se está alinhado. Então está alinhado as polias, ó. O plano com plano. Eu vou voltar aqui para o isométrico e vou girar a minha vista. No cubo aqui, então vou clicar aqui neste canto, ó. Eu vou aproximar. Vou clicar aqui, colocar a próxima restrição. Então vou clicar aqui no corpo da polia ou no eixo, tanto faz. Ó. Então vou clicar no eixo. E vou clicar aqui no corpo da polia. Então está concêntrico, eu vou confirmar. Eu vou fechar o Mate. Eu vou girar aqui a minha vista, ó.
Eu vou clicar aqui na correia e vou girar a correia e levar próximo do que eu preciso, ó, deixar mais ou menos aqui, ó. Então está desta maneira a minha vista. Eu vou clicar novamente, clicar no vazio para ter a seleção, eu vou clicar em Mate, eu vou selecionar este plano da correia que nós criamos, e vou vir aqui na polia menor, vamos vir aqui na árvore, ó, recolher a maior, e vou vir na menor, ó, expandir a menor, vamos sair aqui para fora para melhorar, e vou clicar na origem da polia menor, ó, vamos aproximar aqui, ó, estou na origem da polia, então posicionou, ó, está centralizada a minha correia, vou fechar aqui o Mate, vou esconder aqui os planos, ó, tirar a visibilidade do eixo também, vou clicar no vazio, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos girar a vista aqui, ó. Então aqui está feito a montagem da correia, está desta maneira. Eu vou voltar aqui e recolher a árvore. Eu vou trazer a proteção de volta, clicar aqui, clicar em Show. Vou recolher aqui também. Vou clicar aqui, ajustar um pouco a vista. Então aqui está pronto o nosso conjunto do Centrifugal Fan. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa curtida é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.